Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está atualizando as informações em relação à Previdência Social, né? Essas notícias aqui são importantes tanto para aposentado, quanto para pensionista, quanto para beneficiários do BPC. Mas antes de entrarmos de fato na matéria, né, eu quero te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações, deixando o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, no vídeo agora nós vamos falar duas notícias de suma importância em relação à Previdência Social. Por isso não saia do vídeo, né? Fique até no finalzinho. Olha, meus amigos, o Senado pode votar ainda nesse ano de 2024 um projeto de lei que põe fim às perícias médicas de revisão para aposentados com sequela da poliomielite, né, que é o PL 2641 de 2021, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados semana passada. Ou seja, gente, todos, né, os beneficiários, né, que hoje têm sequela da polio, né, ou seja, ficaria isento de revisão médica pericial. De autoria do deputado federal Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o projeto dispensa da avaliação pericial os aposentados, né, por incapacidade permanente ou pensionistas do INSS, né, com sequelas da poliomielite. Atualmente a regra de dispensa já existe, só que, né, para o pessoal que convive com HIV. A medida beneficia aqueles que obtiveram benefício por via judicial ou administrativamente. Ou seja, gente, é mais uma tentativa do Congresso Nacional por freio, né, à revisão médica pericial. Aí, nesse caso, diferentemente do PL 5332, atende somente aqueles aposentados com a sequela da poliomielite. E você vê, né, gente? E você vê como é que pode, né? O PL 5332 passou pelo Congresso Nacional, passou lá pela Comissão de Seguridade Social e Família, passou lá pela Finanças e Tributação, pela Constituição e Justiça, passou pela CAI, passou depois pela casa, né? Chegou na mão do presidente Lula e o presidente Lula vetou. Você vê, se o presidente Lula tivesse sancionado no PL 5332, esse projeto de lei aqui perderia, né, a sua eficácia, porque já seria enquadrado, né, aqueles aposentados por invalidez, por exemplo, que têm sequelas da poliomielite, porque a sequela da poliomielite, né, ela é irreversível, ou seja, não tem cura. Agora esse projeto de lei aí, né, segue tramitando e tomara, né, gente, tomara que prospere, que se esse projeto de lei, quando ele chegar lá na mão do presidente Lula, ele sancione e não vete, né, como aconteceu com o PL 5332, né? O texto aprovado na Câmara teve acréscimo da relatora, a deputada federal Laura Carneiro, né, do PSD do Rio de Janeiro. Para a relatora, a proposta busca beneficiar apenas os segurados com sequelas da poliomielite, não com a poliomielite propriamente dita ou com o diagnóstico. Ela registra que a doença normalmente ocorre na infância e há possibilidade de recuperação completa em alguns casos, ocorrendo a incapacidade permanente nos casos de consolidação da sequela da doença, né? A poliomielite ou pólio, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa causada por vírus e transmitida por meio de contato. Graças a Deus, né, gente, o Brasil literalmente, né, erradicou a poliomielite, né? Mas só que sabemos muito bem, né, que tem milhares de pessoas que hoje recebe o BPC, que recebe aposentadoria por invalidez, né, que convive, né, com a sequela da polio. Como a relatora disse, é óbvio que isso tem casos, né, onde a pessoa melhorou, né, fez um tratamento, fez uma cirurgia, mas a gente sabe que a grande maioria dos beneficiários, né, que hoje recebe algum tipo de benefício por incapacidade por sequela da poliomielite, está aí com a sequela, convivendo com as sequelas. E esse projeto de lei, o 2641, visa, né, dispensar a revisão pericial, né, quando tiver no laudo esse tipo de situação, né? Esse projeto de lei visa mudar a lei da Previdência Social, a lei 8.213, né? O autor do projeto registra, de acordo com o Ministério da Saúde, o último caso de infecção pela polio selvagem no Brasil ocorreu em 1900
9,89, né? Mas vamos ficar, gente, na expectativa, né, de que realmente esse projeto de lei seja aprovado, né, ainda nesse ano lá no Senado, ou seja, né, vai passar pelo crivo do Senado e se for terminativa lá no Senado, o que vai acontecer? Vai a sanção do presidente Lula, né? E a gente espera, né, gente, que o presidente Lula seja humano, né, com essa questão. É curioso, né, gente? Não sei se vocês devem ter prestado atenção que, se não me falha a memória, nós estamos na semana da pessoa com deficiência, né? Você vê o presente que o presidente Lula deu para as pessoas portadoras de deficiência, né? Foi o veto do PL 5332. É como eu já comentei no vídeo, né? Se o presidente Lula tivesse sancionado o PL 5332, com toda certeza o pessoal, né, que hoje convive com a sequela da polio também seria inseridos, né? Já não fazia sentido o PL 2.641 seguir tramitando, mas como não foi aprovado, né, como não foi sancionado o PL 5332, se faz necessário que o PL 533, que o PL 2.641 continue tramitando, né, e que seja, digamos assim, aprovado no Congresso Nacional, no Senado Federal, até o fim do ano. Mas como eu falei, né, que eu ia trazer duas matérias, né, a outra que eu quero dizer, né, que foi aprovado, né, o presidente da República, não é esse caso aqui, gente, é o outro caso, né? Deputados pedem mais recursos, né? Eu ia falar novamente do PL 5332, né? Mas eu já dei o meu ponto de vista em relação a isso, né? Que se tivesse sido sancionado, né, com toda certeza teria beneficiado também o pessoal que convive, né, com a sequela da polio. Mas o que eu quero comentar aqui, gente, é que deputados, né, pedem mais recursos para a pessoa com deficiência e já estão temendo, gente, corte nos benefícios. Ou seja, os deputados já começaram a se organizar, né, para tentar frear, para tentar brecar esses cortes de gasto, né, em cima do BPC, né. Em audiência pública com a ministra dos Direitos Humanos, a senhora Macaé dos Santos, nessa terça-feira, deputados reivindicaram mais recursos para as pessoas com deficiência e alertaram para o risco de cortes em razão de projetos de contenção de gastos do governo. Viu, gente, como os deputados já começaram digamos assim, a se organizar para tentar dar uma modificada, né, nesse pacotão que visa prejudicar demais, né, o BPC. Olha, só para ter um exemplo aqui, a deputada Rosângela Moro, para quem não conhece, é mulher do senador Sérgio Moro, aqui do Paraná, né? Na verdade, ela foi eleita pelo estado de São Paulo, mas ela é aqui do Paraná. A deputada Rosângela Moro, né, teme que a medida do pacotão do Lula altere os critérios de acesso ao benefício da prestação continuada, excluindo famílias, né, que precisam do dinheiro. Olha só o que ela diz. Se há fraudes e irregularidades, a gente precisa corrigir e punir quem está fraudando e se beneficiando do sistema. E não precisa, mas a gente precisa de muito cuidado, porque o BPC é a única fonte de renda para famílias saírem de situação de miséria, né? Ou seja, né, meus amigos, o pessoal está realmente preocupado. Por quê, né? O que ela quis dizer? Muda-se o critério de renda, meus amigos, de acesso, né? Muitos que hoje estão recebendo o BPC pode ficar sem, né? A ministra Macaé dos Santos concordou com a deputada, né, que a população menos favorecida não deveria pagar a conta do ajuste fiscal. Tomara, gente. Olha só o que a ministra, né, dos Direitos Humanos falou. Ela concordou, né, com a Rosângela Moro e falou que o pessoal do BPC, né, não deveria estar nesse pacotão. Eles não deveriam, digamos assim, pagar a conta, né, desse ajuste fiscal por parte do governo federal. Uma coisa eu falo para você, gente, essa questão do BPC, eu acho que no Congresso Nacional vai mexer bastante, né? E digamos assim, esse ajuste fiscal do governo federal está previsto na PEC 45, né? Que veda deduções não previstas em lei para fins de comprovação da renda ao acesso ao BPC, né? Então, tomara, né? Tomara que
a hora que o Congresso Nacional estiver analisando esse projeto de emenda constitucional 24, né, os deputados não aceitem a mudança proposta nesse pacotão.